Oi, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, eu quero dizer que eu tô gravando na escola, então se vocês escutarem alguma voz no fundo, é por isso. Essa receita é uma receita de um tofu refogadinho com várias coisinhas dentro. Esse tofu que eu tô usando é o tofu duro. Tem o que é tipo silk, que é bem macio, e esse aí é o duro. E eu congelei ele 2 vezes. Simplesmente eu congelei, deixei descongelar dentro do saquinho plástico da embalagem mesmo, e depois eu recongelei e descongelei de novo. E aí ele vai ficar com uma textura super diferente do tofu mesmo. Vocês vão ver aí como ele fica esponjoso, sabe? E essa textura, ela é ótima para você fazer comidas que não tenham aquela textura de tofu, porque tem gente que não gosta, que acha que é borrachudo, que não come mesmo por causa da textura e não por causa do sabor. E isso é uma coisa muito legal que muda a textura do tofu e vale super a pena você tentar fazer. Depois que você descongela pela segunda vez, sai muita água desse tofu, muita água mesmo. E como vocês podem ver aí, ele fica bem esponjoso, sabe? Ele fica bem texturizado mesmo. Mas não fica com aquela textura de carne de soja também, sabe? Fica super diferente. Vale a pena fazer para vocês saberem o que eu tô falando. Na hora que eu tirei ele de dentro da embalagem original, já saiu muita água dele. Então, para tirar mais ainda a água, eu fiquei apertando do jeito que vocês estão vendo, porque eu não quero água nele de jeito nenhum. Então eu apertei o máximo que eu podia. Tem gente que coloca duas tábuas de cortar legumes, igual essa minha aí, só que de plástico. Uma coloca o tofu em cima e coloca outra tábua e um peso em cima para aquela água ir escorrendo. Só que eu achei que ia fazer muita bagunça e eu queria também mostrar para vocês o quanto de água que sai quando a gente aperta. É isso que faz o tofu ficar mais saboroso, e também na hora de você preparar ele, se tiver muita água, acaba virando um prato completamente diferente, tá? Então tem que tirar mesmo o máximo de água que puder desse tofu. Depois que eu fiz isso, eu fui picando ele. Olha como é que a textura fica por dentro. Fica muito diferente, gente. E esse prato é muito legal, porque ele é versátil. Se você fizer ele até um certo estágio, você faz como se fosse vamos dizer assim, um franguinho desfiado, refogado com legumes. Se você passar do próximo estágio, que é para fazer o creme, aí você faz como se fosse um estrogonofe. E fica muito gostoso, sabe? Vale a pena fazer. Nessa parte eu já comecei a picar o tofu e aí eu vou começar a picar os outros ingredientes que eu coloquei também. Vai basicamente cebola, a quantidade que você quiser. Cenoura, eu coloquei uma só, porque era bem grandona a minha cenoura. Esse tofu aí é de 250 gramas, tá? E eu coloquei também alho poró, porque eu adoro alho poró. A cenoura eu cortei bem pequenininha. E a cebola também eu cortei bem pequenininha, porque eu queria refogar essa cebola e caramelizá-la um pouquinho só. Não é dourar não, é caramelizar mesmo. Então assim, eu acelerei o máximo possível o preparo dos ingredientes, só para vocês verem mesmo o que eu usei, mas vocês não precisam ver como eu cortei, porque isso aí vai do gosto de cada um. Isso aí que eu vou cortar agora é alho poró. Você pode colocar salsão também, mas eu acho que o salsão ele dá um gosto todo diferenciado na comida. O alho poró ele é mais neutro e ele tempera mais, mas ele não dá aquele sabor tão forte, sabe, que o salsão dá. Então eu coloquei alho poró e cebola. Cebola eu gosto de muita cebola, gente. Então eu cortei uma cebola inteira para fazer essa receita. Vocês vão me ver cortando a metade aí, mas eu cortei uma cebola inteira. Depois que eu fiz isso, eu coloquei na frigideira o óleo e coloquei essa cebola para caramelizar. Não tem segredo, tá? É só você colocar a cebola para fritar no fogo médio e não deixar dourar. Ela tem que dar uma cozinhada e você vai mexendo para evitar que ela frite muito. E aí ela vai começar a ficar amarronzada. É aí que ela começa a caramelizar e ela fica mais doce, sabe? Fica uma delícia. Depois é só reservar a cebola, porque os outros ingredientes eles não vão ser misturados aí agora.
A cebola tem que ficar reservada. E aí, com esse óleo residual que sobrou na frigideira, você vai fritar, refogar o tofu, tá? Não precisa colocar muito óleo, e se você colocar muito óleo, vai dar um gosto rançoso no tofu. Então, não coloca muito óleo, tá? Porque senão não fica gostoso. Esse processo demora um pouquinho, até o tofu ficar todo douradinho demora. Então, eu acelerei o máximo que eu pude para não perder tempo no vídeo. Mas demorou, eu ainda adicionei um pouquinho mais de óleo, porque vai secando o óleo, sabe? Conforme a gente vai dourando ele, vai virando ele de tempos em tempos. É bom fazer também com o fogo médio a baixo para não queimar, mas dá uma demorada. E vocês podem ver que não tem líquido nenhum na panela. A água que tem é a água residual que tá no tofu mesmo, dentro do tofu, mas não é muita. Eu apertei o máximo que eu pude para tirar o máximo de água. É importante também você fazer isso com tofu duro. Por quê? Porque quanto mais mole o tofu, mais água ele tem. Eu coloquei um pouco de sal também nessa hora aí, mas não coloquei nenhum tipo de tempero, porque se você coloca, por exemplo, alho em pó, cebola em pó, pimenta, nesse momento aí, quando você está tentando dourar o tofu, esses temperos todos eles vão queimar, tá? Então é melhor não colocar, só sal e tofu. O tofu ficou assim douradinho, bonito, depois de uns 20 minutos refogando. Aí eu coloquei a cenoura e o alho poró junto e refoguei, até dar uma cozinhada bem leve na cenoura, porque eu queria textura nesse prato, então eu não queria cenoura muito cozida. E eu particularmente não gosto de cenoura muito cozida, eu não acho que fica saboroso, sabe? Então eu dei uma cozida de leve nessa cenoura, só uma refogada mesmo nessa parte. E agora eu vou juntar um caldo de legumes já diluído em água, um tablete só, nessa mistura. Agora que vem o pulo do gato, se você quiser aquele tofu com textura de franguinho desfiado refogado, você não vai fazer esse passo, tá? Não vai colocar o caldo de legumes, porque ele vai ficar sequinho. Pode parar por aí já. Agora eu tô colocando mostarda, essa mostarda é uma mostarda doce, e um tempero em pó que é basicamente alho e salsinha, não tem sal. O sal eu já coloquei antes e vou adicionar mais um pouco de sal depois. Esse tofu ele precisa ser bem salgadinho, porque senão ele fica sem sabor. Então, mais uma vez eu vou repetir. Agora eu vou juntar a cebola e vou misturar de novo. Mais uma vez eu vou repetir. Se você quiser esse prato mais sequinho, como se fosse frango desfiado, não coloca o caldo de legumes, tá? Não coloca ele diluído em água, porque o tofu na hora vai ficar mais molhadinho. Agora eu vou juntar meio copo de leite de aveia com 2 colheres de sopa de maisena. E aí eu vou fazer a parte que vai fazer ele ficar como se fosse um estrogonofe. Eu adicionei um pouco mais de água, porque na minha opinião estava muito seco e muito cremoso, estava muito grosso. Então eu adicionei um pouco mais de água para que ficasse um caldinho a mais, que é desse jeito que eu gosto. Se você gosta mais sequinha, não precisa adicionar mais água. Mas eu acho que ia ficar muito pesado, sabe? Você também pode colocar algum creme de leite vegetal, se você quiser, nessa mistura. Eu só tinha o leite de aveia, então eu coloquei só o leite de aveia mesmo. Feito isso, você só precisa deixar a mistura em fogo baixo por uns 10 minutinhos no máximo, cozinhando, e o prato tá pronto para você passar para um outro recipiente. Pronto, agora nessa parte eu vou passar para um refratário. E eu vou finalizar jogando salsinha em cima, porque eu adoro salsinha nos meus pratos, salsinha, cebolinha, qualquer coisinha verde que faça dar aquela cara de prato mais bonito, mais saudável. Eu aprendi isso com a minha mãe. Minha mãe enche a comida de salsinha, de coentro, de cebolinha, das coisinhas verdes todas para ficar mais bonito o prato. E realmente funciona. Se você quiser dar um tchan em qualquer prato colorido assim, joga um verdinho em cima que não tem erro, vai ficar muito melhor. E isso que eu tô usando é cebolinha.
e já estava congelada e picadinha, que eu compro em caixinha. Agora, você é do time passas? Pode colocar passas também, ou cebola frita. Eu não coloquei em cima porque ia ficar murcho e eu não queria isso, eu queria colocar em cima da minha porção, tá? Agora sim, a querida cebolinha vai entrar em cima. E é isso, gente. O prato tá pronto, fica maravilhoso. Eu espero que vocês façam e também espero que vocês gostem. Muito obrigada por assistir e até a próxima. Um beijo. Tchau.